Ao meu lado aqui, Beatriz Fernandes, que foi personagem de um dos vídeos que mais polêmicos aqui das últimas semanas, em relação à filha dela, que ela colocou na calçada e que repercutiu no Fantástico, teve imensa repercussão. Hoje nós vamos ouvir a versão da Beatriz e o que aconteceu antes de tudo isso, para entender todo esse contexto. Beatriz, seja bem-vinda ao Polêmica Paraíba. Obrigada, muito obrigada, Lana. Conta pra gente como é que começou tudo isso, como é que você estava, como é que essa história começou. Bom, eu conheci o Eduardo numa vinda a João Pessoa visitar os meus pais. Então foi tudo muito rápido. Eu resolvi ficar morando aqui por conta dele. E logo a gente começou um relacionamento. No começo, aconteceu dele me apresentar como namorada dele em uma semana de relacionamento. E aí eu entendi que nós estávamos namorando. Logo depois eu descobri uma traição e ele já começou a me manipular dizendo que nunca tinha me pedido em namoro, então que o nosso namoro iria começar ali. Então eu falei, bom, é isso, né? Eu vou dar uma chance e a gente começou algo mais sério. A gente até usava aliança. E aí tivemos esse relacionamento lá para os 3 meses, começaram os abusos psicológicos. Eu já me via muito manipulada, mas desde o começo eu não conseguia me desprender disso. É que nem uma droga. Você sabe que tá errado, sabe que não pode continuar, mas continua sem querer, né? É um vício. Então, o relacionamento abusivo, para quem já viveu, sabe o que é isso, sabe que a pessoa não consegue, não é uma frescura de, eu tô vivendo isso, eu sei o que é, eu vou viver minha vida. Não é assim. Por diversas vezes eu tentei viver minha vida, tentei me distanciar, mas sempre acabava voltando. Então, isso durou mais ou menos um ano, até que o relacionamento extremamente chegou num nível que eu comecei a frequentar o psicólogo e mesmo Chegou assim. abuso físico também, não é isso, Beatriz? Tem processo contra ele. Isso, o abuso físico, eu já estava grávida, não sabia da gravidez e denunciei, né? Porque as mulheres não podem ficar caladas quando isso acontece. Então, logo um mês depois eu descobri a gravidez e foi quando as coisas explodiram, né? Assim, pra mim. E depois que a Júlia nasceu, é bom lembrar que a Júlia foi, assim, programada, foi planejado por vocês, né? Vocês planejaram a Júlia. Conta pra gente depois. Foi, nós planejamos a Júlia por meses e quando eu contei pra ele a gravidez, em primeiro momento ele não acreditou, fizemos o teste, fiz o teste na frente dele e ele disse que iríamos comemorar, né? Só que ele já saiu falando que não era o pai, que não era o pai, que não era o pai. E eu ia ter que me virar pra provar que ele era, né? Então, eu não sei se isso foi porque ele realmente acreditava que era o pai, ou que eu não acho que tenha sido, porque ele até participou do parto. Então, uma pessoa que acha que não é o pai, por que participaria, né? Eu acho que foi mais pra me atingir novamente, atingir o meu psicológico, porque eu passei essa gravidez inteira querendo que a minha filha tivesse um pai, sabendo quem era o pai, e o pai não assumia. Então, foi assim. A Júlia nasceu. Ele participou do parto, ele dizendo que não era o pai. Logo depois, ele viajou por vários dias. Na gravidez, como ele não me ajudava nem financeiramente, eu entrei com o processo de alimentos gravídicos, né, para ele me ajudar. Na audiência, ele disse para o juiz que não era o pai, que não podia assumir essa responsabilidade. E logo depois que a Julia nasceu, ele continuava dizendo que não era o pai, então eu, por direito da minha filha, dela ter um pai no registro dela, eu entrei na justiça pedindo reconhecimento de paternidade. E ele reconheceu. Ele reconheceu após o DNA e após a intimação, né, da justiça. E não foi de livre e espontânea vontade. Em nenhum momento ele fez nada de livre e espontânea vontade. Então, ele só registrou em dezembro, ela tinha 6 meses. E também pedi para que fixassem o valor da pensão, né? Porque tinha mês que ele não pagava, tinha mês que ele me dava
São valores que eu não posso com certeza, nem tem necessidade. O que a gente está querendo entender é todo o contexto foi antes daquele episódio. Agora, voltando para, vamos dizer assim, semanas antes de tudo que aconteceu. Como é que você estava? Como é que Beatriz estava psicologicamente para chegar àquele ponto? Semanas antes, 3 semanas antes, se eu não me engano, de tudo isso acontecer, tivemos uma audiência para fixação de alimentos, que eu levei a Júlia nessa audiência, porque ela ia comigo para todos os lugares. Eu levava ela para todos os lugares. Eu não tinha ajuda de ninguém, nunca tive. Meus pais trabalham, então nós não temos família aqui em João Pessoa. Então, eu sempre levei ela comigo e era o maior prazer da minha vida estar com ela. É o maior prazer da minha vida estar com ela. Só que na audiência, ele diz pro juiz que eu retia ele de ver a filha. Tanto que na audiência ela não reconheceu ele, mas na verdade não foi nunca isso que aconteceu. Eu sempre insisti para que ele tivesse o contato, porque eu tenho família, eu tenho pai e mãe. Você podia muito bem nem ter requerido a paternidade dele, inclusive, né? Você que disse que foi atrás, que teve que brigar por isso, né? Exatamente. As pessoas às vezes podem pensar, ela retia. Então, se eu retia, por que eu fui até a casa dele naquele dia? Porque eu avisava onde eu estava. Eu tenho diversas mensagens implorando para que ele me ajudasse. Já aconteceu de eu ter que ir para o hospital, minha mãe tá viajando, meu pai não tem tanta experiência assim de ficar com ela, e eu ter que deixá-la com os padrinhos, porque ele tinha que trabalhar, sabe? Sendo que pra gente ele diz que é autônomo, que trabalha atrás do computador e que não precisa sair. Foi por isso que ele até pediu a guarda, porque ele disse que podia cuidar dela. Mas atualmente ela fica 12 horas diárias no berçário. Tem sábados que ele deixa com a babá, isso mensagens dele pra nós. E aos domingos ela fica comigo. Então ela não tem mais uma vida... Ela passou de estar direto contigo a ficar na mão de pessoas que ela nunca viu. Sim. Do dia pra noite. Ele levou ela na segunda-feira. Eu nunca tinha ficado mais de 24 horas sem ela. E eu fiquei 4 dias seguidos sem vê-la, porque ele reteve esse contato. Tanto no dia do aniversário dela, eu passei 30 minutos com ela no conselho tutelar, porque ele não deixava eu ter esse contato. E no fatídico dia do vídeo, conta pra gente, pode contar com detalhes, que a gente tem bastante tempo aqui, como foi que tudo aconteceu? Bom, aconteceu na audiência que eu comentei há 3 semanas atrás, antes do vídeo, que ele chegou dizendo que eu retia ela, que a menina não reconhecia ele, e que isso era um absurdo, e que tinha que ser feito algo, e ele pediu a guarda compartilhada, e no mesmo momento eu aceitei, porque eu achei mesmo que ele tivesse interessado em ter esse contato com ela, e também porque eu sempre quis que ele tivesse. Então eu pensei, poxa, ele quer os 2 finais de semana, então ele vai ter, não tem problema nenhum. Tanto que ele tinha livre acesso de dia de semana, ele podia pegá-la, ele pegou ela numa segunda-feira, me avisou 11 da manhã e pegou às 3 da tarde, porque eu nunca reti esse contato, nunca. Então, começou nessa audiência que ele pediu esses 2 finais de semana. O primeiro final de semana, que foi logo depois da audiência, a audiência acho que foi numa quarta-feira, se eu não me engano, e o fim de semana já era no sábado, ele me ligou e fez, Beatriz, hoje não vai dar pra eu ficar com ela, porque eu tenho uma palestra pra ir, e amanhã eu pego. E eu falei, tudo bem, né? Até porque a Júlia não tinha tanto contato com ele, então ia ser bom, porque ela ia se acostumando aos poucos, né? Ia passar só o domingo o dia inteiro. No domingo ela passou o dia com ele. Quando foi meio-dia, mais ou menos, eu liguei pra ele. Ela tava com 10 meses. 10, Eu liguei pra ele e perguntei se ela já tinha mamado. E, ao mesmo tempo, uma outra pessoa pegou o telefone e fez, não, ela não mamou e nem vai mamar porque ela já tem idade suficiente pra comer. E eu fiquei transtornada. Assim, porque a introdução alimentar da Júlia foi muito difícil, muito. Então, ela não comia direito. Então, quando ela não comia, a gente dava a mamadeira ou o peito. Porque ela estava mamando ainda. Sim. Ela ainda está mamando e ela está com ele agora. Atualmente. Assim, mas não muito, eram algumas vezes ao dia. Sim, mas para aconchego, sabe? Esse contato de mãe e filha, quando ela tinha febrinha por causa das vacinas, que ficava mais... E
Cortou totalmente, né, esse vínculo. Chegou o momento para você deixá-la lá, o dia do vídeo. Não, sobre o domingo. Ela chegou em casa extremamente com fome. Eu fiz uma mamadeira pra ela de 300 ml e ela tomou tudo. Aí eu fiquei super indignada, mas passou, né? Se passaram 15 dias. Esses 15 dias ele podia pegá-la qualquer dia e nas quintas-feiras, que ficou estipulado na audiência também. E ele nem deu sinal de vida. No sábado, era pra ele pegá-la às 8 horas da manhã, como ficou lá na estipulado, das 8 horas. Não era 8h30, não era 11 horas, eram 8 horas da manhã. Mas quando foi 11h40 mais ou menos, que eu esperei ele mandar alguma mensagem, ele não mandou. Eu mandei pra ele: Eduardo, que horas mais ou menos você vai pegar ela? Porque eu tenho minhas coisas, né? Eu preciso me programar pra... Porque quando eu tô com ela, eu consigo fazer as coisas. Mas quando eu não tô, tem outras coisas que não dá pra eu fazer com ela, por exemplo, ir pra academia. Sabe? Que eu acho que é um direito meu. Que apesar de ser mãe, eu também sou mulher, também sou humana, né? Então, se ele tem o direito de viver, eu também devia ter, né? Então, era só por isso que eu perguntei do horário. E ele falou às 11 horas. E eu falei: tá bom, então, eu vou sair e te encontro em tal lugar, ali na praia. E aí, beleza, ficou combinado isso. Quando foi umas 9h40 mais ou menos, eu mandei uma mensagem pra ele perguntando se se ele queria que eu deixasse a Júlia na casa dele, porque era caminho esse lugar que eu ia, e ele não respondeu. Então eu fui lá pro lugar, fiquei esperando. Aí esperei 11, esperei meio-dia, esperei meio-dia e meia. Isso por ligação, ligando toda hora. E aí, onde você tá? Não, tô chegando. Sempre tô chegando. Então, quando foi meio-dia e meia que eu liguei, ele disse: estou chegando, e eu ouvi barulho de talher. Eu falei: olha, você nem saiu de casa e não precisa mais sair porque eu tô saindo daqui, né? Eu não ia ficar o dia inteiro esperando ele ali, sendo que eu tinha várias outras coisas pra fazer. Falar que ela também, né? Não estava em situação confortável, né? Ela estava Sim, esperando também. ele não pensa nisso, ele não, porque na audiência eu falei, é frustrante pra criança. Agora, hoje, talvez ela não entenda isso de horário, mas um dia vai chegar às Vai se 8 decepcionar muito. e ela vai falar: cadê meu pai? E eu vou falar: tô chegando. Vou ficar horas falando tô chegando, entendeu? Tanto que foi por isso que nós decidimos um horário fixo na audiência. E aí, saí e fui fazer minhas coisas com ela. Minha mãe tava viajando, então não tinha nem opção, né? Quando foi à noite, ele começou a me mandar mensagem do mesmo jeito que ele fazia, psicologicamente. Pressão. Né? Isso, pressão, exatamente. Eu vou te processar, que você tá retendo meu direito, que você não tem o direito de fazer isso, que não sei o quê. E aí eu descobri que ele tinha feito um BO, de que eu tinha retido a Júlia no sábado. E eu fiquei extremamente nervosa com isso, né? Como assim? Eu passei o dia inteiro tentando, a manhã inteira com que ele ficasse com ela e... Você tem provas disso no celular, né? Que você estava tentando, isso tudo tem como se comprovar, né? Com certeza, tudo que eu tô falando eu tenho como provar, entendeu? Das ligações, das mensagens, dele dizendo 11 horas, porque ele diz que é meio-dia e meia, né? Mas tem lá a mensagem. Então, eu fiquei extremamente nervosa e eu falei pra ele: olha, já que você quer tanto assim ficar com ela, porque se a intenção dele era ficar com ela e não me atingir psicologicamente, ele a pegaria no dia seguinte. Então eu falei: você venha amanhã às 9 horas, esteja na minha casa. Eu até falei assim: você entendeu ou eu preciso desenhar, né? E aí, no dia seguinte, claro que ele não apareceu. Eu comecei a mandar mensagem 8 horas. E esse, desde o começo, desde quando ela nasceu, foi o meu maior erro. Ir atrás. Mas porque eu queria que ela tivesse um pai, entendeu? Mas hoje, depois de tudo isso acontecido, eu percebo que esse foi o meu maior erro. Que se eu tivesse deixado de lado e não tivesse escutado também tudo que ele falava, toda essa pressão que ele fazia pra mim, nada disso teria acontecido, né? Então chegou no domingo, dia da gravação. Isso. No domingo, 8 horas, eu comecei a mandar mensagem pra ele. E aí, Eduardo, você vem, né? Quando foi 9 horas, eu mandei: Eduardo, você vem? Se você não for vir, me avisa. Aí quando foi 9h20, eu liguei, o celular dele tava desligado. Eu mandei mensagem: poxa, esse é o seu interesse em vê-la? Seu celular tá desligado. Aí quando foi 10 horas, eu falei: olha, Eduardo, e aí? Você vai vir? Eu sabia já que ele não ia.
Mas mesmo assim, eu fiquei tentando. Eu falei, olha, Eduardo, eu não posso perder o meu dia em casa. Tava um dia de sol maravilhoso. Eu falei, eu vou pra praia com a Júlia pra ela brincar um pouco, mas eu tô no lugar tal. Falei pra eles, estão na areia do lugar tal, caso você queira buscá-la lá, não tem problema nenhum. É só ele ia me achar, né? Não tinha como. E passei o domingo inteiro ligando, 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 ligando e mandando mensagem também. Mandei mensagem dela na praia, eu mandava fotos pra ele todos os dias, diariamente dela, de como ela tava. Coisa que ele não faz. Inclusive, ela ficou doente, eu fiquei dias sem notícias, porque ele não manda nada. E aí, fui pra casa. Eram umas 3 horas, mais ou menos. Só que eu tava extremamente nervosa, assim, porque eu sou leiga no assunto, né? Então, ele tinha feito o BO e eu não sabia Não muito. sabia se levava, se você ficava com ela. Isso, não sabia muito como agir, entendeu? Aí eu resolvi ir até a casa dele, avisei pra ele que estava indo. E quando eu cheguei, que deixaria ela lá, porque a avó paterna, que a mãe dele mora no mesmo prédio, a tia também, bastante Foi aquela que apareceu no vídeo, né? Que era, seria o tio dela. tia. É. Quando eu estacionei o carro, que eu estacionei de frente, elas vinham vindo passeando com os cachorros. A tia e mais 2 pessoas, né? Que deviam ser amigos, eu não conheço. E aí eu falei pra ela, você pode ficar com a Júlia, ligar pro Eduardo e falar, Eduardo, estou com a Júlia, venha buscar, porque talvez você ele atenda, né? Já que ele não tava atendendo. E aí ela fez, não, eu tenho um compromisso e não vai dar. Aí eu fiz, tá bom. E lembrei que a avó morava no mesmo prédio, então ia tocar, né, pra avó pegar. Só que nisso eu tirei a Júlia do carro, porque o carro tava fechado, né, e não é ambiente pra uma criança, e coloquei ela na calçada. E nesse momento eu já tava extremamente nervosa. Muito. Assim, tanto por ninguém ter me ajudado, porque eu não cheguei nela pedindo um favor, eu cheguei nela pedindo um socorro, entendeu? Assim, me ajuda, já que eu não tô conseguindo, vamos tentar comigo, sabe? E extremamente nervosa, foi o maior erro da minha vida. Eu coloquei ela lá e voltei no carro pra pegar as bolsas dela, porque eu sempre entreguei ela com a bolsa, com roupa. As pessoas falam, ah, mas ela tava só de fralda. Mas é porque João Pessoa é quente, né? Ah, mas a calçada tava quente. Não, não tava, porque tava sombra, o prédio fazia sombra. Eram 4:30 da tarde, mais ou menos. E, porque ela podia ir pra rua, mas era uma rua sem movimento nenhum. E tem mais, não foi coisa pensada. Eu vou parar, vou deixar a minha filha abandonada, não. Foi uma coisa impensada, não é isso? A gente tem que deixar isso claro também. Não foi pensado, eu não fui o caminho dirigindo falando, eu vou chegar lá, vou colocar minha filha na calçada e vou deixar ela lá. Não foi assim que aconteceu. Então, quando eu fui pegar as bolsas dela no carro, que o meu celular tocou, eu fechei a porta e dei a volta para atender o celular. Extremamente nervosa, entrei no carro e liguei. Esqueci, né? Sabe quando as coisas apagam, você... Quem nunca teve esse momento, sabe? E liguei o carro, mas assim que eu acionei a ré, eu vi ela na câmera. E eu parei no mesmo segundo, tanto que o carro não chega perto dela, não vai tanto assim pra trás. Eu nunca tive a intenção de passar por cima, de machucar, de fazer qualquer coisa. Eu também dei a ré porque tinha um barris de lixo na frente do carro. Fica bem claro no vídeo, inclusive tem até uma tarja que mostra, né? Que tem aqueles... Sim, então eu parei, só que nisso eu não tava ouvindo mais nada. Foi um susto, sabe? Eu saí do carro no mesmo A segundo. gente vê que você tá desesperada quando você sai do carro. Saí procurando ela, sabe? Então aquela pessoa estava conversando contigo, o que é que ela chegou a dizer? Você lembra o que é que vocês discutiram? Aparece que você pega a Júlia no braço e ela tá com o cachorro, ela vai discutir contigo, você lembra? Sim, no momento em que eu saí do carro, ela já estava falando, mas a minha cabeça ainda não estava processando nada. Eu peguei a Júlia pra proteger ela, não sei, e fui falar com ela direto. Eu fui, pelo amor de Deus, me desculpa, e ela estava nervosa também pela situação, né? Eu falei, não era isso, não era minha intenção machucá-la, nunca abandoná-la, nem nada, me perdoa. E ela gritando também, porque ela estava nervosa, não foi... Assim, foi uma cena difícil, né, de ver. Mas também ela não achou que eu fosse passar por cima, senão ela teria corrido pra pegar.
né, a minha filha. Então, no mesmo segundo eu falei, chama a polícia, por favor, vamos chamar a polícia porque eu quero explicar o que aconteceu. Eu não quero que ninguém entenda de outra forma, porque se você pegar o vídeo, você interpreta da forma que você quiser. Então chamamos a polícia, tinha um policial que morava no prédio, ele desceu, nós conversamos, eu estava extremamente nervosa, ele até pediu para segurar a Júlia, eu deixei para eu poder manobrar o carro que estava na frente da garagem. E a polícia chegou e o pai da Júlia chegou também um pouco depois, porque a tia que estava na rua ligou para ele, avisou a situação, eu também mandei mensagem, falei que estava chamando a polícia e fomos todos para o conselho tutelar. Para a delegacia. Era um domingo à noite e não teve o que fazer lá na delegacia, né? Foi só uma conversa, então não aconteceu nada. Nessa mesma noite, a Júlia dormiu contigo? A Júlia dormiu comigo, inclusive foi o último dia, desde que tudo aconteceu. E no dia seguinte, eu não falei mais com ele. Quando foi 11 horas da manhã, ele me mandou uma mensagem perguntando se podia ficar com ela das 3 às 8 da noite. E eu deixei de boa fé, novamente. Eu não precisava deixar, porque na audiência que a gente teve, tem lá dizendo que ele precisava me avisar com 12 horas de antecedência quando ele quisesse pegá-la. Mas eu deixei, sempre deixei. E eu até conversei com ele que não queria que ela dormisse lá, porque minha mãe chegaria de viagem naquela madrugada. E assim, minha mãe é extremamente apaixonada por ela, já tava dias sem vê-la. E quando foi a noite da segunda-feira, que ele estava com ela, eu pedi pra ele às 7 horas, eu falei, me devolve ela. Alguma coisa eu já sentia, entendeu o que estava acontecendo. Então, ele falou, não vou devolver. Eu fiz, então me manda uma foto dela, por favor. E ele falou, não vou mandar. E ele fez, você não deixou eu ficar com ela, então agora você vai ver. E começou de novo os xingamentos, tudo que me agredia psicologicamente. Nós, inclusive, tivemos uma conversa pelo Messenger, porque eu era bloqueada no WhatsApp. No Instagram, em tudo. Só pelo Messenger a gente conseguia ter contato. E aí eu comecei a dizer pra ele que a única coisa que eu sempre quis foi que ele me ajudasse com a minha filha, com a nossa filha. A única coisa, ele repetia xingamentos, repetia agressões verbais, e eu só repetia, a única coisa que eu preciso de você é que você me ajude com a nossa filha. A única coisa que eu quero de você é que você me ajude com a nossa filha. Ele pediu a tutela antecipada quando ele ficou com ela. Então já não te devolveu mais, você já não teve mais contato com ela, assim, não diretamente. Ele entrou com um pedido na vara que corre o nosso processo de pensão e, ao mesmo tempo, ele entrou com o pedido de emergência no plantão judicial. Então, como ele viu que um não ia sair rápido, ele foi direto nesse outro. E no dia seguinte, quando foi 11 horas da manhã, ele me ligou e fez, Beatriz, desce que eu cheguei com a Júlia. Mas, na verdade, ele tinha chegado com um oficial de justiça e me deu o mandato e fez, agora a Júlia é minha, a guarda tá comigo e, fim. E ela não estava com ele? Ela não tava com ele. E nessa hora eu me desesperei. Eu me desesperei porque passou pela minha cabeça onde é que ela tá, como é que ela tá, com quem ela tá, por que ele tá fazendo isso. Passou 1 milhão de coisas na minha cabeça. Minha mãe tinha chego de viagem, eu queria que ela visse ela. Eu chamei minha mãe no mesmo segundo, falei, mãe, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? E aí ele já falou pra minha mãe que eu tinha tentado matar a Júlia e que ela ia ficar mais segura com ele, pronto, e acabou. E nesse dia, eu e minha mãe, a gente saiu de casa atrás de advogado, atrás de explicar, tentar explicar pra alguém me ouvir, porque ninguém me ouviu. Deram a guarda pra ele com um vídeo editado que ele mostrou, falando o que ele queria. E ninguém viu a mãe que eu fui esses 11 meses, ninguém viu a mãe que eu fui os 9 meses de gestação, ninguém ouviu por que eu fiz aquilo, se eu tive intenção de alguma coisa.
É Até muito fácil julgar. hoje. Quem assiste aquele videozinho de 46 segundos, é muito fácil julgar. É muito fácil julgar, principalmente pra quem não é mãe, principalmente pra quem nunca viveu um relacionamento abusivo e principalmente porque não tem áudio, porque as pessoas vendo aquilo julgam da forma que querem, né? Não tem um contexto, não tem como entender o que estava acontecendo, não tem como entender o porquê que eu fiz, como eu fiz. Beatriz, outra questão que me surgiu foi em relação à divulgação desse vídeo, que ele viralizou. Vocês já viram questões legais de como esse vídeo chegou e quem enviou e quem teve acesso a ele, porque é a tua imagem, a imagem da tua filha também, é uma história muito, muito complicada. Vocês vão ver alguma questão legal em relação a isso? Na verdade, agora o nosso único foco é a Júlia, ter ela de volta ao bem-estar dela, com a família em casa. Então a gente não foi atrás disso, até porque a gente sabe quem divulgou, porque a única pessoa que teve acesso ao vídeo de imediato foi o Eduardo. Nós, inclusive, fomos no prédio tentar ter as imagens também, né, para usar ao nosso favor, mas não deixaram, somente com ordem judicial. Então, como ele teve o vídeo no mesmo dia do acontecido, e outras pessoas que foram falar com ele, perguntar o que estava acontecendo, ele já mandava o vídeo. Ele e a companheira dele. Então, a gente não tem pressa com isso, o foco agora é recuperar a Júlia. Eu queria que você falasse também para as pessoas que estão em casa em relação ao que a Júlia tinha antes, porque está bem claro que ela vivia diretamente com você, como é que ela está hoje e qual a tua relação com ela hoje, como é que você está tentando lidar com essa situação, já que ela não está contigo. Bom, eu e a Júlia, a gente era extremamente grudada, 24 horas por dia. Nós tínhamos a nossa rotina de acordar, de passear na praia, de brincar na piscina, de ter contato com outros bebês também, que eu achava muito importante, né, para o desenvolvimento dela. Mas sempre eu e as mamães junto. Então, aos finais de semana, ela tinha contato com padrinhos, com tios, com primos, com bastante gente que atualmente não tem como, até porque eu tô visitando ela diariamente, de segunda a sexta-feira. Essa é uma das muitas perguntas que me fazem. Eu visito ela diariamente no berçário, por 1 hora diária, mas eu não sou a mãe dela nessa visita. Eu não posso cuidar dela. Eu brinco com ela. Eu sou mais uma ali naquele dia, entendeu? Eu passo essa 1 hora brincando com ela. Eu não posso trocá-la, eu não posso niná-la, eu não posso alimentá-la, né? Eu não posso fazer nada. Até porque é uma sala, um por um, que mal tem um espaço. A gente senta no chão e fica brincando ali. Diversas vezes eu levo os brinquedos que ela mais gosta pra ela lembrar, né? Pra ela cheirar. E aos domingos ela passa o dia com a gente. É extremamente difícil porque é como se ela tivesse voltado para casa, mas no final do dia eu tenho que levar ela de volta, eu não posso ficar com ela. Júlia era uma criança extremamente feliz, extremamente bem cuidada, saudável. Ela nunca precisou tomar um antibiótico. Os remédios que eu tenho lá em casa é Tilenol, que acho que toda mãe tem, né? Porque às vezes dá a vacina e tem a febrinha. E dente também que nasce. Então, ela extremamente feliz, saudável, bem cuidada. E com a mãe, né? Que eu acho que todo mundo sabe que é o melhor para uma criança. Principalmente do tamanho dela. E atualmente, além dela não ter mais nada disso, porque ela não tem mais essa vida social, esse vínculo afetivo comigo. Ela passa 12 horas no berçário, como eu já te disse, das 7 da manhã às 7 da noite. Ela vai embora do berçário dormindo e no dia seguinte retorna. Eu não sei como tá sendo pra ela, eu não sei o que tá passando na cabeça dela. Eu vejo, assim, nas atitudes dela, porque atualmente ela me bate, ela grita, ela se joga, coisa que ela nunca fez. Ela sempre foi extremamente amorosa. Quem conhece ela, conheceu ela antes de tudo isso acontecer, sabe? Pode afirmar isso. Vocês tinham bastante vídeos nas redes sociais, né? Você publicava muita coisa, inclusive um que tem ela rindo com você. Não, ela era extremamente feliz. Eu tenho milhares de vídeos dela gargalhando. Ela, inclusive no Fantástico, o pai dela disse que ela estava passando por tratamento psicológico,
mas eu não acredito nisso. Eu acho que um bebê do tamanho dela não tem como. E seria interessante ela passar para um tratamento psicológico se já tivesse acontecendo alguma coisa antes, para a pessoa poder avaliar o que ela está passando agora, que ninguém tá vendo isso, ninguém tá vendo. É interessante, porque ela estava contigo direto, então ele não fica, ela chega de manhã, vai dormindo. É muito complicado para a gente que é adulto, quando muda a nossa rotina assim drasticamente, já é complicado. Mudar um ambiente de trabalho. Imagina para um bebê de 11 meses, né? Isso é muito difícil, é muito difícil. Que não tá entendendo nada, né? Por quê? Eu já me perguntei se é saudável eu ir no berçário todos os dias, porque ao mesmo tempo que eu tô com ela e tô passando esse momento, o que passa na cabeça dela? Minha mãe tá indo embora de novo. Por que a minha mãe tá me deixando de novo? Então, todos os dias isso é devastador, assim. Eu fico despedaçada. Ainda mais quando ela chora, ela se agarra em mim e não quer ficar. E eu não posso fazer nada. Eu me sinto, assim, um lixo, né, como mãe. E isso tá me mexendo muito comigo. Eu tô fazendo tratamento psicológico. Tive que começar a tomar remédio pra dormir, pra ficar bem e poder passar essa tranquilidade pra ela. Beatriz, agora quais são os próximos passos? O que é que você espera daqui em diante para você conseguir o que você tá pleiteando junto com o teu advogado? Bom, eu espero muito que todas as mães que já passaram por isso, ou que não passaram, mas que sabem essa carga de ser mãe, como é difícil, todas as pessoas que já passaram por um relacionamento abusivo, e todas as pessoas que são humanas, que acima de tudo isso, as pessoas são humanas, as pessoas erram. Eu errei. Eu errei em ir atrás do pai, em insistir que a minha filha tivesse um pai. Então, que me escutem, que escutem a verdade, escutem o que aconteceu por trás de tudo isso, que não foi só porque ele atrasou naquele dia, foi por um relacionamento abusivo, uma gravidez conturbada, um nascimento difícil, sozinha, porque eu sempre cuidei dela sozinha. Sempre me dediquei muito a ela, abri mão de muita coisa e não tô reclamando disso, era o maior prazer da minha vida estar com ela. Então, eu só quero isso, que as pessoas me escutem, que a justiça me escute. Porque, como isso aconteceu antes da gravidez, esse processo judicial, muita gente já sabe o que vinha acontecendo, né? Então, a gente precisa de um horário para me escutarem, para dizer o que vai acontecer, para eu apresentar tudo isso que eu tô te apresentando, sabe? E para verem que a Júlia é uma criança extremamente feliz comigo, bem cuidada, ir na minha casa, conhecer o ambiente dela, o ambiente que ela mora, o quartinho dela que eu preparei com tanto carinho, a casa inteira que é totalmente segura para uma criança, é bem difícil. Beatriz, você falou que já chegou a passar 6, 8 dias sem ver a Júlia. Por que isso aconteceu? Bom, no começo, porque ele retia esse contato com ela. Então, quando ele chegou com o mandato na minha casa, eu passei 4 dias sem vê-la, até que os advogados conseguissem. Para no dia do aniversário dela, de 1 aninho, eu fiquei com ela por meia hora no conselho tutelar. Porque as visitas foram determinadas livres, então ele sempre tinha uma desculpa para não deixar esse contato comigo. Logo depois aconteceu dela ficar doente, então o hospital deu o atestado para ela de 5 dias. Foi quando ela não pôde mais ir para a creche. Eu fiquei esse tempo todo. Cheguei aí no hospital para vê-la, mas eles não deixaram. Eu não tive esse contato com ela. Só queria dar um beijo nela, ver realmente qual era o estado dela, porque quando uma criança, principalmente um bebê, chega no hospital é porque não é uma febrinha de dente, né? Então, fui proibida, não a vi nesse dia, passei de 6 dias sem vê-la. E agora eu a vejo no berçário, mas aí vai ter as férias do berçário, a gente já vai tentar resolver isso, para que eu não passe esse tempo todo sem vê-la, até porque o que será que ela pensa novamente, né? Minha mãe me abandonou, tudo que eles colocam eu cumpro. Se o juiz determinou para eu estar lá às 8 horas da manhã do domingo, 10 para as 8 eu tô lá. No berçário todos os dias eu tô lá, a hora combinada por eles. Então eu não quero ficar mais, novamente, esse tempo todo sem vê-la.
Agora eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que viram esse vídeo, que tinha um pouco da noção do que aconteceu, mas não tinha ideia nenhuma de tudo que aconteceu antes. Fala para essas pessoas agora, Beatriz. Bom, eu queria que as pessoas agora me ouvissem como humanas. Além de mães que estão me apoiando, além de advogados que estão me apoiando, além de tudo, acima de tudo. Pessoas que são mães solo, que têm maridos para ajudar, que já viveram no relacionamento abusivo, que sabem como que é. Eu queria que me escutasse, porque, na verdade, ninguém me escutou a primeira vez que eu pedi por esse socorro, entendeu? Então, agora, sabendo um pouco do que aconteceu, eu queria que as pessoas não aceitassem o meu erro, mas entendessem. Eu acho que a questão é justamente essa, entender, né? Tem uma criança de 1 ano de idade que está envolvida com tudo isso, está sofrendo, está longe da mãe, que ela convivia todos os dias, né? Durante 24 horas era contigo. Então, assim, eu desejo boa sorte para você, Beatriz, boa sorte para a Júlia, que termine tudo bem e que as pessoas entendam também que é humano e que ninguém pode ser julgado por 1 minuto da vida, tendo toda uma história que passou com a filha. Boa sorte, Beatriz. Obrigada. Alânia Poneira para o Polêmica Paraíba.